Porque eu acho, sinceramente, que na terça-feira tem Palmeiras e Galo e na terça-feira tem Grêmio e Flamengo. Eu falei com os mandantes primeiro. A sensação que eu tenho é que ali não é aquela última prova para ninguém. Não é, né? Ali gente, nem estresse, tá? Desliga o celular, descansa, relaxa. Por quê? Porque no dia seguinte tem que dormir bem para a viagem para o Uruguai. Essa é uma sensação que eu tenho. Não sei se os técnicos vão fazer alguma experiência. Joga no modo avião, né? Dá para o jogador jogar no modo avião? No modo avião, desliga. É assim, né? Entra, tá lá, mas assim, não tá funcionando. Sem conexão. Sem conexão, mais ou menos assim. Mas o Renato, ele tá conseguindo, pelo menos, chegar nessa última semana recuperando um pouquinho do moral que ele tinha perdido. Rapidamente, assim, foi isso que Bragantino e Atlético Paranaense fizeram. Verdade. Os jogadores titulares ficaram no modo avião. Desculpa interromper. O Renato conseguiu recuperar? Bruno, o Flamengo é muito forte, né, cara? É muito forte. Ontem foi uma demonstração de força gigantesca. Porque ele entra com jogadores que nem de perto são jogadores considerados titulares do time. Ele entra com o Vitor Gabriel, ele coloca o Rodinei como ponta. Sabe? O João Gomes, que eu tenho elogiado, é um bom jogador, mas ontem ele perde, porque tem Arão, tem Diego, tem Andréas, tem Thiago Maia, que voltou de lesão. Todo mundo joga mais ou menos naquela função ali. Então ele ficou escanteado. E ele deu resposta. E eu acho que, acima de tudo, é a cabeça, a mentalidade que o Flamengo mostrou ontem, assim. É o time reserva? É o Corinthians do outro lado? Vamos jogar para ganhar. O Flamengo não abre mão da postura vencedora, mesmo jogando todo desfalcado, mesmo com jogadores que a gente sabe que não estão no nível dos titulares absolutos. Mas o que é? Seja o adversário que for, ele vai jogar para buscar o resultado. E isso tem acontecido, não é que seja eterno isso, Sim. Tem acontecido nesse momento do clube. E aí, mérito. É claro que vai ter um jogo ou outro que não vai conseguir, mas está superando muitas dificuldades, e as dificuldades são imensas, a gente já relatou aqui várias e várias vezes. Os problemas são muitos. E está superando, então é muita força, e o Renato faz parte disso. Semana passada houve muita reclamação em cima dele, depois do empate com a Chapecoense, e eu dizia aqui, gente, calma. Calma, porque é do jogo isso. Vai ter momento mais difícil, vai ter dificuldade, vai ter problema, mas a ideia do time está ali, a determinação do time está ali, e clareou. Isso é garantia de alguma coisa para a final da Libertadores? Nada. 90 minutos. É um jogo atípico, em que o ambiente é outro, as situações são outras. Com certeza, surpresas estão sendo programadas dos dois lados. É bem por aí, aí, a gente só vai ver dia 27. É garantia que o Palmeiras 100% focado no dia 27, é garantia que vai ganhar? Também não é, né? Agora é o seguinte, Mari, e do outro lado, hein? E o Corinthians, que o corintiano está cada vez mais decepcionado. Pois é, Bruno, vocês falaram muito aí sobre o lado do rubro-negro, agora vamos falar do lado aí do Silvinho também. O Corinthians, então, que perdeu no Maracanã, mas o problema não foi direito, assim, o resultado, mas a atuação. Fala, fãs de esportes, o Corinthians deixou o Maracanã com mais uma derrota fora de casa. O time não vence fora de casa desde a partida contra o Grêmio em agosto desse ano, ou seja, quase 3 meses. E acumulou o 9º jogo sem vencer o Flamengo. Já são 8 derrotas e 1 empate. O time de Silvinho teve muita dificuldade de criar e principalmente de sair da marcação alta do Flamengo, que criou mais chances, teve mais iniciativa, teve 22 finalizações contra apenas 6 do Corinthians. E nós saímos como um time ofensivo, nós repetimos um time ofensivo com presença diária, do qual nós tivemos no jogo passado, eu repeti isso. Então, parte da resposta já está na pergunta, é a segunda parte. O nosso time não saiu defensivo, o nosso time saiu como saiu no jogo passado. O adversário, como já comentamos, de uma qualidade importante de jogo, ele vai te jogando para trás. Nós tivemos ali alguns momentos que nós controlamos o jogo, mas tivemos muita dificuldade em criação, em chegar, e isso foi nos causando problema no segundo tempo, até um pouco a mais. O próximo confronto do Timão acontece lá em Itaquera, onde o time costuma vencer principalmente com o apoio da torcida. Mas o duelo será o clássico contra o Peixe. Para essa partida, Silvinho já deve contar com o retorno de William. Bom, vamos dar uma olhada. As finalizações do Corinthians nos últimos 2 jogos fora de casa, contra o Flamengo e contra o Atlético.
13 chutes, apenas um chute certo. Então, foi no final da partida. Que ele dá um chute para tentar ameaçar ali o gol do Atlético. Roger Guedes ontem tentou também. Não, mas esses chutes não foram certos. A cabeçada do Juliano foi para fora e do Roger Guedes foi para fora também. Mas tudo bem, vamos... Mas isso é muito sintomático. Claro que sim. Porque é o que eu acabei de falar assim, perder pro Flamengo no Maracanã é um absurdo? Não, não é um absurdo. Não. Perder pro Atlético no Mineirão, nessa fase ainda mais do Atlético no Mineirão, é um absurdo? Não, não é um absurdo. Mas quando você olha o jogo, o Corinthians não propôs absolutamente nada no jogo. Então, o Corinthians tem... Eu acho que a gente precisa voltar no tempo e a gente entende por que do grilo na cuca quando o assunto é Renato. Porque, por exemplo, o Renato recentemente perdeu a classificação para a final da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Era um trabalho que era a expectativa de chegar à final e daquela forma também. Volta para o Corinthians. A formação do elenco do Corinthians, ela foi tarde. E ela é de um elenco mais velho. Um elenco que subiu e muito a média de idade. O Silvinho tenta achar o melhor time. Não conseguiu. E ontem, os jogadores de meio campo, os mais velhos, eles foram engolidos em algum momento do jogo. Semana passada contra o Atlético, o bote do Keno no Renato Augusto, saiu o gol. Ontem teve um bote no Renato Augusto também, ele mais jogando no campo de defesa. Gente, isso vai ser normal. São jogadores que estão tentando se adaptar a uma velocidade de futebol diferente da velocidade do futebol que eles jogavam antes. E estão jogando contra, por exemplo, semana passada o Atlético e agora o Flamengo. Para mim, a resposta não é a óbvia de que fora Silvinho, não sei o quê, tal. Para mim, a resposta é preciso ter paciência. Porque esse time, ele não é ainda o que o torcedor idealizou. Está longe de ser. Mas, Marra, dá pro Corinthians jogar mais. Não dá para um jogo contra o Flamengo, aí eu passo até a bola pro Eugênio. O Silvinho já dá para fazer o time pelo menos trocar 3 passes. O Corinthians não conseguia trocar 3 passes. Eu vi o Renato Augusto bravo depois do jogo, ali durante a partida. E aí aquela coisa, ele tá bravo com a atuação dele. Eu acho que ele tava bravo com o time que ele recebia a bola e não conseguia tocar para ninguém. Não tinha ninguém para tocar. O Roger Guedes tentava finalizar porque não conseguia. Chutava de onde dava. É verdade. É verdade. A gente esperava mais. A gente esperava que o Corinthians pudesse, especialmente diante do time B/C do Flamengo, se impor de alguma forma. E não conseguiu. E já era para conseguir. Porque, tudo bem, fora de casa, eu pontuei isso ontem, né? O Flamengo em casa com a sua torcida, e a torcida ontem compareceu com o maior número do ano, 48 mil pessoas presentes, aquela euforia de despedir do time para pensar na final da Libertadores, teve tudo isso. E o Corinthians tem conseguido melhores resultados em casa desde a volta da sua torcida também. Uhum. Isso é uma relação que esses dois times têm com o torcedor. A torcida faz muito o time vibrar mais em campo. E ontem a torcida, em muito maior número, era do Flamengo. Mas dentro de campo está faltando, sim. Está faltando futebol, podia ser melhor, podia ser um time mais encaixado, mais mecanizado, que eu digo, em termos dos seus movimentos coletivos, com e sem a bola. Porque se fosse o time titular do Flamengo, beleza, o time titular do Flamengo é melhor do que o do Corinthians. Mesmo com os reforços que o Corinthians contratou. Mas não era. Então, diante disso, o Corinthians tinha a obrigação de ter mostrado mais futebol. E não conseguiu, sucumbiu. Eu acho que... É um problema, assim, sério. Você olha para a tabela, o Corinthians vai para a Libertadores. Eu acho, e a gente estabeleceu isso lá atrás, assim, eu estabeleci na minha mente, que o objetivo do Corinthians era esse, era chegar à Libertadores, e ele está bem perto de chegar à fase de grupos da Libertadores. Só que a exigência da torcida do Corinthians, grande como é o Corinthians, não é somente isso, é conseguir, no mínimo, competir de igual para igual com os outros grandes times do momento. E ele provou ontem que não está nesse nível. E não só isso, talvez chegar à Libertadores, a fase de grupos da Libertadores, sem ser pelo trancos e barrancos, assim, com gol no final do jogo, com gol contra a Chapecoense, faltando 20 segundos para acabar a partida. Acho que passa muito por isso também. Você ia completar o que o Eugênio está falando. É que eu acho que tem situações do campo, que ontem, contra os reservas do Flamengo, que o Silvinho tinha que dar uma resposta. O Corinthians marcou atrás, em vários momentos do jogo. Aí você vai falar assim, mas é um jogo de imposição, é um cabo de guerra. Sim, mas são as reservas do Flamengo. Entende? Você tem também que se impor em algum momento. Por isso eu elogiei o início do segundo tempo.
que era quando o Corinthians conseguia apertar um pouco mais, conseguia ter um pouco mais a bola, mas rapidamente isso se dissipou, porque o Flamengo de novo voltou a jogar em cima, voltou a ser agressivo, voltou a ganhar as divididas. E acho que aí tem uma questão estratégica do Corinthians. Recua, afunda, aí aparece o Gil o tempo inteiro, aí aparece o João Vitor o tempo inteiro, aí aparece o Fagner, o Fábio Santos, especialmente o Cássio. O Cássio voltou a jogar bem, né, Eugênio? Fez uma partida importantíssima, segura pro Corinthians ontem. Mas uma partida que ele apareceu em alguns lances decisivos, mas que não aconteceu aquele chute de fora da área, né? Que tem sido o problema dele. O Corinthians vem sofrendo alguns gols de fora da área, gols, tudo bem, o último lá, contra o Cuiabá, chute do PP, aquele ali eu acho que não dava para chegar mesmo não. Mas você soma aos gols sofridos de fora da área, e alguns deles a gente acha que o Cássio poderia pelo menos ter tentado alguma coisa a mais. E ontem não teve essa situação no jogo, né? Teve falta do Diego, mas uma falta batida meio que no meio do gol. Ele apareceu bem embaixo, no cara a cara com os atacantes. Uma vez no primeiro tempo, outra no segundo, né? Mas no lance do gol, por exemplo, não foi capaz. Talvez no lance do gol, se ele tivesse um pouco mais posicionado, ele pudesse tentar alguma coisa, mas ele vinha acompanhando o movimento da bola, ele não estava parado. E aí a cabeçada muito inteligente do Bruno Henrique foi no contrapé dele. Aliás, no lance do gol, o João Vitor que fez boa partida, mas ele falhou. Você não pode deixar. Você está vendo que vai sair o cruzamento da direita. Você tem um cara que cabeceia muito bem, tem que estar colado nele. Corpo a corpo ali, sabe? Ele deu espaço. O Bruno Henrique subiu sozinho para cabecear. E essa frase, Bruno Henrique subiu sozinho, é um desespero. Gol. É gol. Ela tem um complemento, é gol. Pra gente finalizar esse papo, você acha que o Silvinho é o cara pro Corinthians para a próxima Eu temporada? acho que é importante questionar. Porque é aquela coisa, a pressão é muito grande, a pressão por respostas é muito grande, o Corinthians é muito grande. O Silvinho tem essa casca para segurar a onda até o final do campeonato? Casca ele não tem. Casca ele não tem. Porque é um treinador em formação, um treinador jovem. Quem vai ser o próximo técnico do Manchester United se cair o Solskjaer? Ele também não tem ideia. E a pessoa vai ter a casca? Olha, se não for o Ancelotti ou o Zidane, não. Só que um não quer e o outro está empregado. E a situação do Corinthians? O Corinthians, ele exige uma casca natural. Então tá bom. Então vai voltar o Tite? Não, o Tite tem Copa do Mundo. No mais, quem tem essa casca? O Mano não fez bons trabalhos. Então é o seguinte, o Corinthians fez uma opção quando trouxe o Silvinho. O Corinthians vai bancar essa opção? Vai formar esse treinador? Vou ser muito sincero. Se o Corinthians já tem a convicção de que não vai formar esse treinador, não é para terminar agora, mas termina a relação. Entendeu? Acaba o campeonato, termina. Se não tiver a convicção, vai ficar adiando um problema. Um problema para a vida do Silvinho, um problema para a vida do Corinthians. Se tem a convicção que é com ele, nós vamos junto, segura, estufa o peito e vai. Eu não sei se tem essa convicção. A palavra convicção e futebol brasileiro é uma coisa assim meio utópica pra gente pensar. O Sport Center agora mostra o gol